Eu estou aqui no terminal do meu Linux, da minha própria máquina, não estou com o Manjaro aberto, mas todos os comandos, absolutamente todos, são exatamente os mesmos. Inclusive, mesmo que eu trocasse de distribuição para uma distribuição bem diferente, porque o Manjaro é baseado no Arch, então eles são realmente muito parecidos, quase idênticos. Muda a instalação e algumas configurações padrão, mas o esqueleto da distribuição é o mesmo. Mas mesmo que pegasse uma distribuição muito diferente, pegasse o Debian, pegasse o Fedora, o Ubuntu, ou alguma baseada no Ubuntu, outra baseada no Debian, que são distribuições bem diferentes. O Fedora é baseado lá na família da Red Hat, o Debian é uma linhagem própria de distribuições, criada do zero, uma das primeiras que foi criada, que deu origem a muitas outras. Eu acho que eu não cheguei a mostrar para vocês a árvore genealógica das distribuições. Eu comentei que ela existia, que eu poderia mostrar, que eu queria mostrar, mas eu não fiz. Deixa eu dar um Ctrl T aqui. Eu vou, em vez de eu vou mostrar ela rapidamente, mas eu vou postar o link ali no bate-papo de vocês. E aí, se vocês puderem abrir, vai ser melhor de vocês enxergar do que eu mesmo mostrando aqui. Aí, como é que eu vou fazer isto? Eu vou colocar aqui no Google Linux distros, tá? E aí, o que eu quero que apareça para mim, tem alguns sites relevantes relacionados a distribuições, sobre informações de distribuições e tal, mas o que eu quero que apareça para mim é o site da Wikipédia sobre distribuições Linux. E ali dentro tem um gráfico bem legal, que é a árvore genealógica, né, como se fosse uma árvore familiar de quem descende de quem, ou quem é pai de quem, né? Qual distribuição derivou de qual. E é impressionante esse gráfico. Vamos ver, tá? Já que eu estou comparando aí, falando, né, de distribuição, vamos só para ver uma coisa que eu falei e não tinha mostrado. Linux distros, tá? O termo em inglês seria distribution, mas o apelido para essa palavra longa, aqui, ó, distribution, né? O apelido é distro. Então, se tu se referir a disso, todo mundo sabe o que é. Em português também se usa esse apelido, é distro, para falar de distribuição. Também é usado. Bom, aí eu fiz isso aí, tá? Linux distros. Tá com zoom alto aqui o meu navegador. Mas aí deu algumas ocorrências, porque o meu login é um login brasileiro e eu estou configurado com o idioma padrão brasileiro, e apareceu ocorrências em português aqui em primeiro lugar, né? O que são distribuições, como deve instalar, etc. Esse DistroWatch é um dos maiores catálogos de distribuições, os mais conhecidos, considerados, renomados, citados. Abrir o DistroWatch. O DistroWatch é um catálogo de distribuições. Tá? Ele tem informações, detalhes sobre as distribuições. Eles tentam fazer um ranking de qual é a distribuição mais famosa, mas é uma tentativa, porque é muito difícil estimar isso. Tipo, a gente entrou lá no site do Manjaro e fez o download. Esse registro do download, ele não fica contabilizado em lugar nenhum. O esquema de distribuição do software livre e das distribuições, ele é muito descentralizado, não é um único servidor que tem os arquivos e todo mundo baixa de lá, e aí esse servidor consegue comparar uma com a outra, qual arquivo foi mais baixado, qual é a mais famosa, não é assim. E aí, então, como é que esse site aqui faz para montar um ranking? O critério deles é o seguinte, desse site, né? O critério desse site é o seguinte, eles têm uma página para cada distribuição que está cadastrada, eles tentam ter todas as distribuições, eventualmente, que existem ou já existiram cadastradas, tentam ter, e eles têm uma página para cada um. E aí as páginas que são mais visitadas, as páginas que as pessoas mais procuram, mais entram, eles consideram como sendo a mais famosa. Então o critério deles é esse. O acesso ao próprio site do DistroWatch é que diz para o site qual é a distribuição mais usada. Claro que esse é um critério, um parâmetro, mas há distorções nisso. E não quer dizer que realmente esse ranking represente de fato o número de instalações e de usuários dessas distribuições, mas é um critério. Quando a gente não tem outros, pode ser um
Um a se observar e ter atenção. Então, aqui na direita, está esse, nos últimos 6 meses, ó, last 6 months, os últimos 6 meses. E aí tem esse MX Linux aqui, está em primeiro lugar, já faz bastante tempo que ele está ali em primeiro. Em segundo está o Manjaro, como eu falei para vocês, o Manjaro tem crescido muito. Ó, aqui tem um hits per day, acessos por dia. Então, a página desse MX Linux aqui, ela ainda está em primeiro lugar, mas está caindo. Ó, tá? Ela está diminuindo os acessos. Enquanto o Manjaro está em 2.340 por dia e subindo. Ao longo da história, várias dessas distribuições que estão aqui listadas já estiveram no topo, elas sobem, descem, vai trocando. Às vezes tem moda, surge uma moda e o pessoal tudo migra para uma certa distribuição. O Ubuntu foi a mais famosa por muito tempo. O Ubuntu, ele ainda está entre as primeiras. Talvez ele ainda seja mais usado, não sei se isso aqui bate realmente com a quantidade de instalações ou não. Mas dá para dizer que as que aparecem aqui, por exemplo, ele tem uma lista dos 100 primeiros, tá? Claro, 100 é uma lista muito grande, mas se for pegar as 20 primeiras, com certeza nós vamos encontrar aqui distribuições muito relevantes e importantes e que estão de fato entre as mais usadas. Tá? E claro, aí tu pode entrar aqui e ver a descrição de cada uma delas. Tipo, eu vou entrar no Manjaro aqui, que é o que a gente instalou. Cliquei ali, né? Aí aparece a página do Manjaro, tem umas capturas de tela para mostrar mais ou menos a aparência de como é. Aí tem uma descriçãozinha dizendo os propósitos e características da distribuição, uma tabelinha de características, tipo de sistema operacional é Linux, baseado em qual distribuição? O ART, origem, fala de país, né? Áustria, Alemanha e França. Isso aqui talvez esteja relacionado com os primeiros colaboradores que se uniram para criar essa distribuição, né? Mas não quer dizer que hoje ela esteja sediada, tem uma organização sem fins lucrativos, né, por trás, uma empresa, não sei. Por trás não quer dizer que esteja sediada nessa empresa aqui, nesses países. Aí tem o site, a lista de e-mail, fórum, tem link tudo aqui, né? E outras informações, tem os links para download aqui. É um site sobre distribuições. Mas aí o que eu quero mostrar mesmo, como eu falei para vocês, é o da Wikipédia. Tá? Até tem o link aqui já nas imagens que ele sugeriu. Já tem uns links aqui da árvore genealógica, mas eu não vou entrar direto aqui, eu vou entrar no link da Wikipédia mesmo. Então, bom, se eu der um zoom aqui, vou clicar aqui na Wikipédia aqui, que seria a mesma coisa que eu clicar aqui na lista, aqui assim, tá? Distribuição Linux. Isso aqui e aqui é a mesma coisa. Vou entrar aqui então, distribuição Linux. Aí aqui tá. Ih, rapaz, olha só isso aqui, velho. É gigante a árvore genealógica. Eu vou abrir ela aqui, mas eu vou também postar o link para vocês mesmos abrirem. Ou então, se vocês me acompanharam ali no Google e clicaram no Wikipedia, vai ter lá esse arquivo aí, tá? Deixa eu clicar na imagem. Rapaz, é muito grande, velho, isso aqui. É muito grande essa árvore genealógica. E é um arquivo SVG, tá? É um arquivo de imagem do tipo vetorial. E aí eu vou colar para vocês lá no nosso bate-papo, se vocês quiserem clicar e acessar. Tá aí. Luciano, deu certo para ti? Voltou a escutar? Tá me escutando? Voltei. Troquei de fone. É o fone que tava estragado. Beleza, Luciano. Bom que deu certo. Esse link que eu postei aí é o link dessa imagem que eu abri aqui. Deixa eu botar em tela cheia, F11. E, bom, isso aqui é muito grande. E aí, é um gráfico bem legal isso aqui. Diz que quem mantém isso aqui, GitHub, Fábio Lolix, Linux Timeline. É um cara que faz aí mais de um, né? Tem uns nomes aqui que contribuem para manter atualizada essa imagem de uma árvore genealógica de distribuições. Então, ó, lá em 92, tá o primeiro ano ali,
O negócio do Firefox fica na frente aqui, mas o primeiro ano seria 92, tem 93, 94. Vou deixar o negócio do Firefox na frente de 93. Em 92, se a gente for descer, a gente vai encontrar quais foram as distribuições que existiam lá em 92. O kernel do Linux, lembra que eu contei a história lá numa das aulas, contei a história toda da criação do Linux, né? O kernel do Linux, a versão preliminar, a versão inicial dele saiu em 91. Então, em 92, tem um negócio chamado SLS, que eu passando a mouse aqui, eles chamam de Soft Landing Linux System, um sistema Linux aí. E bom, eu pensei que os primeiros dois seriam o Debian e o Slackware, mas pelo jeito, em 92 tem umas distribuições mais obscuras, mas elas existiam e estão aí. E quem eu estou achando interessante que está aqui na lista em 92, eu não conheço essas outras que eu já passei, não tem muitas, mas tem aquela ali que eu passei, ó, SLS, Soft Landing Linux System. Esse Slackware que está aqui, na verdade, o pontinho dele está em 93, ó, tá? Assim como o do Debian também, mais acima, está em 93, o ano seguinte. Então, em 92 tem umas outras que eu não conhecia. Não sei qual é que é a história desses aqui. SLS. Eu comecei a usar com o Slackware mesmo. Em 96 ou 7, por aí. Foi a minha primeira distribuição. É difícil a mim lembrar algumas coisas. Não lembro mais. Eu teria que... Tinha um tempo que eu lembrava direitinho os anos, mas agora vai passando tanto tempo que... Mas eu acho que é isso, é 97. É. Não vou lembrar agora, mas se eu fizer uma busca melhor na minha cabeça, eu acho. Mas o que eu achei interessante aqui, esse Yggdrasil. Isso aqui é uma distribuição feita para rodar em Macintosh, da época lá, que era um processador não Intel, né, não compatível com Intel. Os Macs rodavam num outro processador lá diferentão, e o Linux funcionava. Eu até cliquei aqui para abrir e poder olhar alguma coisa sobre isso. Bom, mas aí o que eu quero mostrar mesmo é como a Wart está aqui, nem sei que ano, mas ele está bem mais para frente ali. Gentoo, outras coisas. O que eu queria mostrar, olha só, o Red Hat está aqui, ó. 92, 3, 4. Red Hat. Olha quantas distribuições. Cada linha que sai aqui do pontinho do Red Hat, cada linha é uma distribuição diferente que se baseou no Red Hat para ser criada. Olha quantas tem. Tá? Ao Connective é a distribuição brasileira. Eu usei por um tempo. Ele era pegava um Red Hat e traduzia para o português do Brasil. Os comandos, vários softwares foram traduzidos, documentação, os manuais em português, tudo. Muito legal. Tá? Connectiva. Aí, bom, várias dessas distribuições que estão citadas aqui, elas talvez hoje não sejam mais relevantes, mas na época delas, elas foram. Várias delas foram importantes. E aí, olha só quantas. E aí cada uma dessas, às vezes, tem a derivação da derivação, né? Que aí do Red Hat tem aqui mais para frente, derivando para o Red Hat, tem o Red Hat Enterprise. Aí do Red Hat Enterprise tem o CentOS, distribuição super famosa. Lá no nosso campus é a distribuição que usavam até recentemente lá, CentOS. Não sei se usam ainda. O CentOS está, acho que meio capengo, meio morrendo, não sei. Tá virando outras coisas, ele tá se transformando numa outra distribuição, mas não tenho certeza. Bom, tem várias coisas. O SUSE derivou em algum momento do Red Hat, será que ele tá mais para cima? CentOS, Fedora Core, aí o próprio Fedora, que é uma distribuição feita para desktops, usada ainda hoje. Todas essas linhazinhas aqui que estão puxando ali de baixo, tudo do Red Hat. Caldera, o SUSE. Não, rapaz, o SUSE não tem... Eu tinha esquecido já. Na verdade é isso mesmo. O SUSE, apesar de hoje em dia eles usarem gerenciamento de pacotes RPM, usaram e ainda usam, derivou do Slackware, sim. O SUSE é uma distribuição alemã que traduziu o Slackware para o alemão. Também bem antiga, porque o Slackware é 93,
94 já tinha o SUSE, tá? Que deu origem ao que hoje a gente usa como OpenSUSE, a distribuição aberta, gratuita, né? Aqui alguns exemplos. Aí, bom, ó, derivado do Slackware também, um Scambau e um monte de distribuições. Eu não, dessas outras eu não sei, mas o SUSE com certeza é uma bem importante ainda hoje. As outras, essa aqui eu não conheço. Tá? Passando o olho rapidinho por cima, talvez tenha alguma mais importante, mas eu não estou identificando agora. E aí para cima, esse aqui é, assim, uma das distribuições ainda hoje mais importantes que existe, o Debian. E olha também, olha quantas. Provavelmente é a que mais gerou derivados de todos, eu acho que sim. Porque fica difícil pelo gráfico de contar ou de mencionar. Mas parece que seja, olha, pelo número de linhas que tem para cima e para baixo, é muita distribuição. Tá? E também, assim, conhecendo mais ou menos o ecossistema, dá para perceber que acho que a maioria, parece que seja que a maioria das distribuições, ou um número muito grande derivou ou deriva do Debian, ou de alguma coisa que derivou do Debian. Porque o Ubuntu, por exemplo, derivou do Debian. E do Ubuntu, muitas outras derivaram. Vamos procurar o Ubuntu aqui no meio. Aqui, ó. Tá aqui o Ubuntu. Aqui, ó. Aqui assim. Tá, aqui, ó. Ubuntu. Olha quantos derivam do Ubuntu aí. Cruz credo, né? Também, ó. É muita distribuição. Muita distribuição derivando do Ubuntu. E o Ubuntu derivou do Debian. Então é uma árvore genealógica. Um deriva do outro, deriva do outro, do outro. E cada distribuição dessas aí é um maluco que disse, não, essa distribuição que eu uso é muito boa, mas eu gostaria que tenha alguma coisa que fosse diferente. Aí ele cria uma nova e que modifica algumas coisas. Aí tem um outro que pega a distribuição dele e modifica outras coisas. Assim vai indo, né? E um pega o trabalho dos antepassados, de outras pessoas que já trabalharam, pega aquele trabalho, faz aperfeiçoamentos e lança uma nova distribuição. E esse é o ciclo de vida das distribuições. Não para nunca, nem vai parar nunca isso aí. Eu acho que não deve ter Android aqui dentro. Eles não vão citar, acho que Android como distribuição de Linux, porque daí já foge muito do escopo. Pelo menos a distribuição GNU Linux, né? O Android não é. Ele usa o kernel Linux. Eu vou procurar aqui Ctrl F, porque imagem, isso aqui é uma imagem, mas é uma imagem SVG. SVG tu pode pesquisar dentro dela. Android. Tá ali, rapaz. Tá ali o Android. Ah, falei que não. Tá ali ele, ó. Lá embaixo. Lá embaixo. O Android tá apontado como não derivando de nada, uma coisa original. O ano é 2007, o ano de lançamento. E em seguida do Android surgiu o Android x86, que é um Android para rodar em processador Intel, ou compatível, né? Teve um tempo aí que a Intel tentou alavancar celular com processador Intel, mas eu acho que não sei se ainda fazem, né? A Asus era uma das fabricantes que incorporou isso, queria vender celular com processador Intel, mas acho que não rendeu muito, não sei. Acho que não está muito bem celular com processador Intel, não, acho que não pegou muito, né? Não sei se alguém de vocês já teve ou tem. Sei lá, eu conheci alguns alunos que já tiveram no passado, mas hoje em dia eu não sei de ninguém. Aí, da distribuição do Android, então tem esse Android x86, tem o CyanogenMod, que é uma ROM, uma modificação, né? Tem uma empresa por trás, uma organização, o CyanogenMod não existe mais, mas teve uma empresa por trás, pegou o Android, código-fonte, software livre, e fez modificações no CyanogenMod, melhorias e tal, em relação ao original, para criar um sistema operacional para celular que fosse totalmente livre, tá? Porque o Android tem umas coisas que não são livres lá, e o CyanogenMod, pelo menos, tinha a intenção de ser totalmente, todos os programinhas que vêm, os frameworks e tal, são software livre, licenças livres e tal. Essa era a intenção desse projeto aí. Eu usei por muito tempo. Eu tenho um carinho especial por esse projeto aqui, CyanogenMod, porque ele serviu de inspiração para muitos outros projetos. Aqui não aparece a árvore genealógica completa realmente do Android, porque derivado do CyanogenMod tem muitas outras distribuições. Derivado do Android principal também tem, olha, muitas outras. Deixa eu ver aqui. Nenhum que eu reconheça para eu poder citar. Mas tem muitas mais distribuições lançadas no Android. É grande também essa árvore do Android aqui. Mas a CyanogenMod com certeza merece estar aparecendo aqui, porque
Ela é importante. E aí o Lineage, quando o CyanogenMod morreu, que a empresa não conseguiu se sustentar, ganhar dinheiro com isso, e não teve mais condições de se bancar, pagar programadores para fazer e desenvolver. Aí a empresa meio que morreu, mas aí um outro pessoal, que eu não sei se estava ligado a essa empresa ou não, eles usaram o código-fonte do CyanogenMod para criar o Lineage, que está de pé aí, vivo, muito ativo, e é hoje uma das distribuições de Android mais importantes que tem. Tá? Não é a que eu uso, e a que eu uso também não é baseado no Lineage, mas eu gosto do Lineage, eu acho ele bom. Bom, isso foi para dar uma noção. Olha só que loucura, cara. Cada linhazinha aqui é uma distribuição Linux que foi derivada de alguma outra. E que eventualmente é pai, né, ou mãe de outra distribuição, assim por diante. E lá vai. Muita, muita, muita distribuição. Isso desde 92 até 2020, até 2019 está catalogado, né? Acho que 2020 não tem registrado nenhuma ainda. Quando eles atualizarem isso aqui, vamos botar 2020 também. E aí eu estou usando no meu computador o Arch Linux, Ctrl F, Arch, eu já tinha passado por ele antes. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu dar mais um. Aqui o Arch. E aí deriva dele o Chakra, já usei. O Chakra é um Arch Linux que só tem software do projeto KDE. Projeto de interface gráfica, né? Projeto para mexer com mouse, de ambiente gráfico, só tem KDE. Ele não trabalha com outros ambientes gráficos. E todos os aplicativos também são baseados em KDE. Ele é uma distribuição bem exclusiva. E na época me pareceu uma boa ideia. Eu conheci um pessoal que já usava. E eu estava usando Kubuntu, que é o Ubuntu para KDE, só que tinha muita coisa que não era KDE, um monte de dependência de Gnome, e parecia que nunca o KDE estava funcionando bem para mim lá. Eu falei, não, eu queria uma disso que fosse bem acabada, onde o KDE tivesse redondinho, bem configurado, certinho. Então eu quero um pessoal que esteja dedicado a fazer o KDE funcionar bem. E aí, por isso eu troquei do Kubuntu para o Chakra. Né? Depois do Chakra, eu fui para o Manjaro, o Arch. Tá? Mas aí o Manjaro vai estar aqui dentro. Vamos ver onde, em que lugar. Manjaro, Morpheus. Verde, Aqui o senhor. Manjaro. Oi? O verde, né? Isso aqui, né? Isso aqui. Manjaro. Tá aí. Que ano, Manjaro? Que ano? Mais ou menos. De dentro para baixo, de para cima. 2011. Mais ou menos. É antigo. Tá, aqui o Manjaro. Aí esse que a gente instalou, tá? Mas aí eles são. O Manjaro é baseado na mesma distribuição e o esqueleto da distribuição é o mesmo. Os comandos que eu digitar aqui, que eu for falar, são o mesmo. E a maioria deles, até, a maioria dos comandos, pode escolher qualquer uma dessas distribuições todinhas que está aí. Os comandos vão ser também, a maioria deles, o mesmo. Se diferencia mais, principalmente quando a gente está falando de instalar novos programas e atualizar o sistema. Aí cada distribuição tem, dependendo da origem dela, de quem originou ela, vai ter um sistema de gerenciamento de pacote diferentes. O Arch Linux tem um sistema de gerenciamento de pacote que é um dos mais legais que eu já usei. Eu já usei alguns e eu curto pra caramba o sistema de gerenciamento de pacotes do Arch. Eu acho ele muito bem acabado. O repositório do Arch é uma coisa incrível. Tipo, todo software que puder imaginar que existe em algum lugar, tem lá no repositório do Arch, ou no repositório oficial, os programas mais importantes, ou no mínimo tem no repositório que os próprios usuários podem enviar o código-fonte lá para que tu instale a partir do código-fonte e ele faz download, compila e instala automaticamente, né? Dá um comando e ele faz. Então, é um dos maiores repositórios de software para Linux que tem, é o do Arch, é incrível, incrível. Não conheço outro que se iguale, assim, é demais, muito bom. E aí o repositório do Manjaro, eles não usam o mesmo do Arch, mas é uma cópia do Arch. Eles copiam o repositório do Arch para usar no Manjaro e modificam algumas coisas. Então, dá quase no mesmo. Tá? E aí os comandos que eu vou mostrar para instalar e atualizar, eles valem tanto para o Manjaro quanto para o Arch, vai dar no mesmo, tá bom? Bom, isso que eu já tinha falado sobre essa árvore, mas não tinha mostrado ou falado assim em detalhes sobre ela. Aí está.
grande. Deixa eu vou diminuir o zoom pra gente olhar de longe essa mesma árvore aí. Tá? Agora ficou tão pequeno, claro, não dá pra ver nada, só um monte de risquinho lá e mal. Mas aí, olha só a imensidão que é isso aqui. Esse menorzinho era quem? Esse aqui, o Red Hat. Ó, pô, bastante derivados, bastante aqui, ó. Isso aqui é Red Hat. Aqui o Art, aqui assim, família do Art, bem pequenininho em comparação, né, o Red Hat. Isso aqui que eu não... isso aqui são distribuições isoladas, que foram criadas do zero, não derivam de ninguém e também ninguém derivou delas, mais ou menos assim. Essas outras aqui. Essas de baixo aí. Deve ser distribuições bem específicas, para fins específicos. Aí o Slackware tem uma árvore ali, não é muito grande, ó. A do Slackware comparado, por exemplo, com o Red Hat. E certamente não é quando comparado. Olha o do Debian. É a maior, olha só. Cara, vai lá de cima, vai descendo aqui até aqui embaixo. É muito grande mesmo a do Debian. E aí no meio, tem aqui no meio da do Debian, tem esse lugarzinho aqui que é o Ubuntu, que também, olha só, muita gente deriva do Debian. Acho que metade da árvore do Debian é só essa parte aqui do Ubuntu. Aqui, ó. Aí, mas tem umas outras aqui que talvez importe também. Não. Nenhuma se compara com o Debian em si. Em número de filhos, né? O Debian e o Ubuntu. É legal, legal. Aí o Kinopix foi importante no passado. Tinha a distribuição brasileira chamada Kurumin, derivada dele. Uma das primeiras distribuições a ter live CD. Tipo, que nem a gente fez com o Manjaro, né? Tu grava no pendrive ou no CD e não precisa instalar para testar. E aí, na época que isso surgiu, foi uma febre, assim, todo mundo queria andar com um CDzinho disso aí no bolso para usava em tudo que é lugar, né? Ia na universidade, em vez de tu ligar o computador e dar boot no sistema personal lá, que tinha um monte de restrições, um monte de coisa que não podia fazer, botava o CD ali e dava boot num CDzinho e tinha uma distribuição Linux onde tu podia fazer o que quisesse, não tinha ninguém restringindo nada e tal. Às vezes dava pra fazer isso ainda. Bom, é isso.